Boa noite. Entrei, estamos ao vivo. Vou colocar aqui o tema da nossa live para que todos que vão chegando, né, saber do que nós estamos conversando hoje. Bom, já coloquei o tema aqui, vou fixar. Boa noite, então, para quem está chegando. Hoje nós estamos aqui, né? Mais uma live de toda quinta-feira. A não ser que aconteça algum imprevisto, né? Alguma situação que me impeça de estar aqui. Toda quinta-feira eu estarei aqui nesse horário, às 8 horas, para a gente conversar um pouquinho, para a gente se aproximar, para mim poder te ajudar aí com as suas questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, relacionada às questões do adolescente, que é o que nós vamos conversar hoje, a maternidade. Eu acho que é uma ótima oportunidade para você tirar suas dúvidas, para a gente se aproximar, né? E é da gente criar aí um espaço, né? Que eu entendo o meu Instagram como um espaço de cuidado, de carinho, de mães, né? Um espaço para a gente conversar, bater um papo. E hoje, né, nós vamos conversar então sobre pré-adolescência. Toda semana eu abro caixinhas, né, de perguntas no meu Instagram e pergunto para vocês o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para a live de quinta-feira, qual que é o assunto que vocês gostariam que eu falasse. E o tema que foi muito solicitado, que teve mais votos aí, mais comentários, foi o assunto da pré-adolescência. Então eu entendo que aqui, né, eu tenho aí muitas mães de pré-adolescente que estão precisando aí de ouvir essas informações, algumas orientações que eu vou estar passando hoje. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pré-adolescência, que é uma fase também aí dentro das fases do desenvolvimento, muito importante, é uma fase transitória, que precisa ser olhada com carinho, com atenção, com cuidado, tá? Para que ele chegue na outra fase aí, que é de fato a adolescência, mais fortalecido, mais seguro, né? Todas as fases têm a sua importância para o desenvolvimento emocional da criança e do futuro adulto, e na fase da pré-adolescência não é diferente. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fase, a diferença, né, de uma fase para outra, os aspectos mais importantes que a gente precisa estar conversando. Então vamos lá, a gente vai conversar agora. Quem chegou então, convida mais pessoas para estar aqui, para a gente conversar, e que eu tenho certeza que vai ser importante. Esse assunto também pode ser importante para outras pessoas, outras mamães, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a pré-adolescência, ela é uma fase que está dentro do desenvolvimento, né, de qualquer ser humano, de qualquer criança, enfim. E ela é uma fase transitória, como todas as outras, né? Ou seja, a pré-adolescência, a criança, ela tá saindo da fase mais infantil, né? E tá transitando aí para a fase da adolescência. Então ela deixa de ter alguns aspectos menos infantilizados, né? Mas também ela não tem comportamentos e ela também não tem condições emocionais para suportar a carga da adolescência. Então, por esses aspectos é uma fase de transição. Sendo uma fase de transição, é uma fase muito importante
para a criança absorver informações, absorver ali conhecimento, ser orientada, né? Para que ela venha suportar a próxima fase, que é a adolescência, para que ela venha ter ali condições emocionais, condições psicológicas mais adequadas para suportar e para superar a fase tão conturbada, tá? Que é a fase da adolescência. Então, a pré-adolescência, ela é fundamental, ela é muito importante para a formação emocional e psicológica dessa criança, para que ela venha suportar e aprender ali a lidar com a adolescência. E como que se faz isso? De uma maneira muito simples, só que às vezes passa despercebido por falta de informação, né? Para a gente não ter conhecimento, pela rotina maçante, pelo dia a dia puxado. E como que a gente faz isso? Como que a gente sustenta essa pré-adolescência para que essa criança venha então ter uma adolescência mais tranquila, mais saudável, né? Com muito diálogo, né? Muita comunicação, aproximação, vínculo, né? Muito cuidado para não se desconectar desse pré-adolescente, que a gente infelizmente tem essa tendência de achar que porque a criança ela tá crescendo, ela tem um pouco mais de independência, um pouco mais de autonomia, a gente começa a se desconectar dela. Mas não é o momento, tá? Pelo contrário, esse momento é o momento imprescindível de vínculo, de conexão, de segurança, tá? Para que ela possa ter condições de superar e dar conta depois do que vem pela frente, que é a fase da adolescência. Quando a gente fala então dessa etapa aí de pré-adolescência, adolescência, a gente está falando de algo fundamental, que é mudança. Mudança em todos os aspectos, tá? Ela sai então, ela começa, né, a sair de um mundo de proteção, que é a infância, um mundo de pouca autonomia, pouca independência, onde ela tem o pai e a mãe ali por trás o tempo todo, protegendo, orientando, cuidando, alimentando, enfim, né? E ela começa a transitar por um futuro incerto. Ela já começa a perceber um mundo diferente. Ela já não vê mais aquele mundo tão protegido, aquele mundo tão acolhedor como é estar com o pai e a mãe. Ela já começa a ter essa dimensão, porque ela já começa a ter consciência do mundo, ela já começa a ter consciência de realidade, ela já está saindo daquele mundo de fantasia, né? Ela já sabe que Papai Noel não existe. Ela já sabe que a fada do dente não existe, que quem coloca a moedinha debaixo do travesseiro para ela é o papai, é a mamãe, é a vovó, é o tio, é a madrinha, enfim. Então ela começa a ver o mundo de uma outra forma, de uma forma inclusive que não é tão genuína como como ela via antes, né? Ela já começa a entender, ela já começa a perceber a maldade, ela já começa a perceber a injustiça, ela já começa a perceber vários aspectos aí que antes eram protegidos pelo pai e pela mãe e por próprio aspectos emocionais infantilizados, né? Então, além dessas mudanças nesse sentido, ela já começa, inclusive, a receber um coquetel hormonal gigantesco, né? E esse coquetel hormonal gigantesco é um dos principais. Esse coquetel hormonal, inclusive, ele é um dos principais gatilhos para as mudanças psicológicas, tá? Isso muito mais na menina, né? Isso acontece muito mais e com muito mais intensidade na menina, essa mudança, esse coquetel hormonal. Começa como? Com a menstruação, né? Que hoje em dia a gente percebe que isso está acontecendo muito mais rápido, muito mais cedo, então a gente já vê crianças aí de 10 para 11 anos, já entrando aí, já conhecendo o que é
a menstruação. Então já começa por aí esse coquetel hormonal, né, que vai aí afetando e influenciando fortemente o psicológico dessa criança, tá? E aí, essa pré-adolescência também acontece uma mudança muito radical, assim, que às vezes acaba assustando o pai e a mãe, que é a mudança de humor, né? Então a criança passa ali de uma criança tranquila, passiva e começa a apresentar aspectos de agressividade, né, de irritabilidade, que é devido a esse coquetel hormonal, né, que vai trazendo essas mudanças para essa criança. Ela já começa a experimentar também situações de momentos de muita apatia. Então você percebe que aquela criança não é mais aquela criança alegre o tempo todo. A gente já percebe uma mudança nesse sentido de apatia. Às vezes a gente percebe uma tristeza, ora uma vez ou outra, né? Que é devido a toda essa mudança que está acontecendo, tanto no seu corpo, né? E tanto aí no seu emocional. E aí ela não consegue gerenciar isso, porque a criança ela nem tem noção do que está acontecendo com ela, né? É o pai, é a mãe, né? Principalmente, que precisa estar ali orientando, informando para essa criança o que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo com você, essas mudanças, é devido a isso, porque você está crescendo, você está numa fase de transição, isso é normal acontecer, né? Então, o pai, a mãe precisa dar essa segurança, precisa dar essa sustentação para que a criança não se sinta perdida, para que ela não experimente essa angústia, né, de uma forma tão profunda ao ponto de adoecer. Tá? Por isso que é muito importante essa fase no sentido de preparo, de sustento mesmo, né? E aí, existe também os interesses, né? Que eu acho que é isso que a gente consegue perceber muito claro também quando a gente tem um filho nessa fase, que são os interesses. Já começa a perder o interesse por coisas que fazia antes e ter interesses por outras coisas, né? Então, existe aí uma mudança drástica de interesses também. Então, coisas que gostava da noite para o dia não gosta mais, os interesses mudam demais. Por quê? Mudou o emocional, mudou o psicológico, somado com o coquetel hormonal, e aí dá nisso mesmo, né? Dá nessa mudança aí de personalidade, essa mudança drástica de pensamento, de forma de se impor. E às vezes a gente percebe eles mais rebeldes, né? Mais agressivos, se impõem mais, porque são as mudanças, são a confusão dessa fase acontecendo ali na cabecinha dessa criança. Eu costumo falar também que a fase da pré-adolescência ela é muito próxima assim à sensação de um luto. Essa percepção que eu tenho. Como se a criança sentisse que ela está perdendo a sua essência infantil. Como se estivesse morrendo a criança e o adolescente está ali nascendo. Entende? Então é um luto, porque ela começa a perder coisas. Então ela perde o corpo infantil, né? Ela perde o interesse por coisas infantis. E emocionalmente também, ela vai perdendo de uma forma ali muito natural a dependência. E isso também causa um choque emocional para ela, que ela percebe que ela já não depende mais o tempo todo da mãe, ela já não depende mais o tempo todo do pai, ela já começa a ter autonomia. Isso também é algo doloroso para ela, porque na cabecinha dela, né, de imaturidade, uma cabecinha ainda de criança que ela é como se ela estivesse se distanciando desses pais. E isso gera nela um conflito, tá? Muitas crianças pré-adolescentes
lidam com isso de uma forma muito natural. Algumas, né, não sei se seria a maioria, mas muitas até desejam crescer, se tornar pré-adolescente, vivenciar coisas dessa fase que são legais, que são interessantes, que chamam atenção, mas muitas delas, muitas mesmo, têm uma grande resistência para o crescimento, tem uma grande resistência de abandonar, né, a sua rotina infantil, os seus gostos infantil, a sua vida infantil. Tem muita resistência a crescer, então acaba negando o crescimento. E isso acaba gerando ansiedade, gera frustração, gera angústia, né? Gera um certo sofrimento. E a família precisa estar atenta a isso para ajudar, para dialogar, para orientar, né? Uma outra coisa fundamental de se pensar quando a gente pensa em pré-adolescência é que ela está numa fase de transição, né? Ela está ali dentro da pré-adolescência, dentro dessa fase de transição, mas ela ainda não é adolescente. Ela ainda não é um adulto. Ela ainda é uma criança. Então a gente precisa ter muito cuidado para lidar com essa fase, né? Porque ser um pré-adolescente não significa ser um adulto, ser um adolescente. Ele ainda é uma criança que está em desenvolvimento, que está em crescimento. Algumas coisas vão mudar, algumas coisas precisam ser modificadas, mas a essência ainda é infantil. Ela ainda é criança e ela precisa se ver como criança e precisa ser tratada e respeitada, acolhida como criança. Por que eu tô falando isso? Porque a sociedade é muito comum isso, a gente vê isso de uma forma muito presente assim no nosso dia a dia. Quando a criança começa a dar sinais de crescimento, começa a exigir dela coisas que um adulto faz. Começa a exigir da criança que ela seja um adulto. Então a criança pouco cresce, a gente já exige responsabilidade, a gente já cobra coisas que ela ainda não está pronta para fazer. Porque a gente tem esse olhar aí muito tradicional, um olhar muito negativo de olhar para o pré-adolescente, de olhar para essa criança quando ela pouco cresce. Ela pouco cresceu e é muito comum a gente falar, tá crescida, hein? Não pode fazer isso mais não. Tem que ajudar a limpar a casa, tem que ajudar a fazer isso ou aquilo. Não pode ficar brincando mais não, já tá mocinha, né? Quem nunca ouviu isso na pré-adolescente? Mas o quanto que isso é nocivo? Porque qual que é a graça de ser adulto? O que tem de legal em ser adulto? E por que que a gente quer forçar uma criança, um pré-adolescente de 10, 11, 12, 13 anos ser um adulto? Precisamos respeitar a fase do desenvolvimento, precisamos respeitar cada fase e entender o que esperar de cada uma dessas fases. Não dá para se cobrar de um pré-adolescente, de uma criança de 10, 11, 12 anos, que ela faça coisas que ela ainda não é capaz de fazer e não está pronta. Ela precisa ser olhada e tratada como uma criança, que é o que ela é. Ela não deixou de ser criança, tá? Então, eu acho que isso é um alerta, isso é uma orientação, uma informação que precisa ficar bem registrada, a gente precisa desconstruir isso, né? No nosso dia a dia, com cuidado, com empatia, tá? Pra gente não abortar precocemente a infância daquela criança, porque ela ainda é uma criança, tá? Muito bem, quando a gente fala de pré-adolescente, não sei se eu falei isso no início, mas eu vou falar que eu acho importante. Quando a gente fala de pré-adolescente, a gente está falando de uma fase entre 11 e 14 anos, tá? A pré-adolescência, então, ela começa aos 11 e termina aos 14 anos.
E o que a gente chama de adolescência já é dos 15 aos 17, e também tem adolescência e tardia, que a gente conhece, que vai aí até os 21, por exemplo. Mas, dentro aí da escala do desenvolvimento, pré-adolescente, então, é dos 11 aos 14 anos. E adolescente é dos 15 aos 17 anos. Tá certo? Para ficar registrado aí para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala de pré-adolescente, a gente está falando de mudança, né, em todos os aspectos. Eu já falei então aqui das mudanças físicas, né, que tem a ver aí com as mudanças corpóreas, com a questão hormonal, né? Fica muito claro as mudanças físicas que vão ocorrendo. Tem as mudanças emocionais, psicológicas, porque ela já tem um entendimento mais da realidade, né? Uma questão, ela já tem uma consciência de estar fora dessa proteção dos pais, de como é o mundo lá fora, ela já começa a ter esse entendimento, né? E com isso, gente, nessa fase também já inicia a pressão, né? Então, é um bombardeio de informação, um bombardeio de informações que essa criança e pré-adolescente vão surgindo aí no seu dia a dia, na sua rotina, que vai impactando ela emocionalmente, tá? Que é exatamente isso que a gente tem que combater, essa pressão de que, não é mais criança não, já tá crescidinho, já precisa fazer isso, já precisa fazer aquilo, você não tem mais idade para isso não. Gente, isso é muito ruim, isso é muito nocivo, tá? Não façam isso, vamos combater esses comportamentos, tá? Deixa a criança ser criança, que é o que ela é. E aí, ela é bombardeada por essa pressão em todos os lados, na mídia, na internet, na família, socialmente, no convívio social, né, para todos os lados. E tem a questão dos padrões, que ela já começa a ver isso, porque até os 10 anos ela ainda não tem noção de padrões, né, que isso também é construído socialmente. Mas quando ela começa a entrar nessa fase da pré-adolescência, ela já começa a ser impactada por esses padrões de corpo, né? De beleza. Então já começa aí a aceitação ou não aceitação do seu corpo, de ser gordinha, de ser magrinha, de ter cabelinho enrolado, de ter cabelo liso, de ser ruiva, de não ser ruiva, de ser negra, de ser branca. Ela já começa, né, a experimentar esse ataque, né, tão nocivo que é o ataque com relação aos padrões sociais. Que isso aí são coisas que também é construído socialmente, mas que a criança, o pré-adolescente já começa a perceber. Então é muito comum a criança pré-adolescente já começar a mudar o estilo de roupa, o estilo do cabelo, porque quer ser aceita socialmente, quer ter um visual que é aceito, né? Isso tudo já está muito presente nessa fase. E mais uma vez, né, a gente precisa falar sobre isso, que não existe maneira melhor de ajudar essa criança que está em desenvolvimento, que está crescendo, ajudá-la a gerenciar essas mudanças emocionais que ela está enfrentando, né? Com muito diálogo, muita empatia, né? Muita aproximação. Não é porque ela não tem, não é porque ela já tem um pouco de autonomia, um pouco de independência, que ela não precisa de você. Pelo contrário, é o momento que ela mais precisa, é o momento que vocês, né, como pais, precisam estar mais conectados, mais presentes ali. Conheça esse mundo que ela está vivendo, conheça os interesses dessa criança, o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de ouvir, o que ela anda vendo na internet.
Por quê? Porque só dessa forma vocês vão conseguir criar um diálogo. Ela precisa se sentir aceita, compreendida, né? Ela precisa sentir ali naquela família uma sustentação. Então é muito importante você mergulhar nesse mundo que ela tá desbravando. Mergulhe junto com ela, né? Naqueles interesses, naquelas músicas, no que ela tá assistindo, no que ela tá descobrindo. Converse sobre isso, se aproxime, conheça os gostos dela, conheça os interesses dele, né? Porque só assim você não vai deixar acontecer a desconexão, tá? Porque não é o momento de desconexão. Pelo contrário, é um momento de total conexão, de total empatia, né? Vínculo tem que estar fortalecido nesse momento para que vocês consigam ajudar e regular, ajudar a criança, a pré-adolescente a regular as suas emoções, que nesse momento está assim, ó. Todas conturbadas, né? Todas fora da caixinhas. E já não sabe o que sente, já não sabe para onde vai, o que está acontecendo, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Mas o mais importante, ela ainda é uma criança. Ela precisa ser tratada e olhada como uma criança que ela é, tá? Eu acho que isso é o fundamental. Ela ainda não é um adolescente. E aí, falando, né, das vulnerabilidades, dos riscos aí da pré-adolescência, quando a gente não é tratada ela com cuidado, com atenção, quando a gente deixa de dar atenção para essa fase é muito vulnerável aos problemas psicológicos, tá? É nessa fase aí, a partir dos 11 anos, que já inicia os problemas graves psicológicos, que são transtorno de ansiedade, né? Depressão, e aí um outro aí que também está muito presente, que vocês já devem aí ter notado, que é questões relacionadas à automutilação e suicídio. Essa fase da pré-adolescência é fundamental nesse sentido de cuidado, de prevenção de problemas psicológicos. Então, toda atenção nesse momento é fundamental e de extrema importância para evitar desencadeamento aí de questões psicológicas e emocionais, tá? Quando a gente fala disso num momento de pandemia, então, de isolamento, o alerta vermelho já tem que estar aí, piscando, tá? Por quê? Porque nessa fase de busca de identidade, que já inicia, tá? Porque isso fica muito mais forte na adolescência, mas já se inicia aí uma busca de identidade, uma curiosidade, né? Então, a escola, os amigos que eles têm mais afinidade, que são aí os best, né, que eles costumam dizer, eles são importantíssimos para essa fase. Então, quando há uma ruptura, quando há um distanciamento da escola, dos amigos, das válvulas de escapes, que é esporte, lazer, cultura, que muitos têm interesse. Então, com a ausência, com a falta de tudo isso, fica muito mais difícil para eles lidarem com essa fase. Então, eles se tornam mais vulneráveis. Se tornando mais vulneráveis, eles ficam mais propícios aí a desencadear problemas psicológicos, né? Então, atenção redobrada nesse momento. E uma outra coisa, gente, que é importantíssima, que eu estava esquecendo de falar. Atenção à curiosidade do pré-adolescente, porque eles têm. Não é porque eles não perguntam que eles não têm, tá? Às vezes eles não perguntam por vergonha, por falta de diálogo, por não se sentir compreendido, aceito, acolhido nessa família. Então, às vezes, a pergunta não acontece por conta disso. Mas existe muita curiosidade nessa fase já, tá? Principalmente nessa fase. Eu costumo falar que essa fase existe muito mais curiosidade do que a adolescência. Então, dialogue, informe,
oriente sobre tudo que ele precisa saber, inclusive sobre sexualidade, tá? Educação sexual começa em casa. Então, evite que seu filho inicie aí uma busca na internet de forma errada, tenha acesso a conteúdos impróprios por falta de informação que teria que vir dos pais, tá? Então, não espere ele perguntar. Fale você. O momento é agora, tá? A partir dos 10 aí, próximo dos 11 anos, essas informações já precisam estar bem consistentes, bem concretas na cabecinha dele, para que eles não venham a procurar isso de uma outra forma, tá? Então, precisa falar. Educação sexual não pode ser um tabu. Precisa ser falado de uma forma natural, de uma forma tranquila, que ela é, gente. É natural. Em algum momento isso vai acontecer, as perguntas vão surgir e nós temos, como pais, a obrigação de sermos os primeiros a comunicar e a orientar para evitar aí uma forma até de prevenção de problemas futuros, tá? Então, acho isso também super importante. Inclusive, eu acho que eu vou na próxima caixinha aí, que eu for abrir, colocar aí como uma sugestão para a gente falar, viu? Sobre educação sexual aí na infância e na adolescência. O que vocês acham? Eu acho que eu já vou colocar esse tema aí como sugestão, que eu acho importante. Deve ter muitas mamães aí com dificuldade para lidar com esse assunto, porque muitas também não foram ensinadas dessa forma e a gente acaba reproduzindo esse tipo de educação dos nossos filhos, né? Muito bem. Bom, então é isso. Acho que eu já falei o que eu tinha proposto para falar. E se tiver alguma pergunta a respeito disso, a respeito da pré-adolescência, algum comentário, e fique à vontade para fazer, para me perguntar, que eu estarei respondendo, tá bom? Vou dar um tempinho aí então, se houver perguntas. Todo mundo quietinho. Bom, então é isso, gente. Eu acho então que a gente pode encerrar a nossa live. Lembrando que ela vai ficar salva, tá? Já vou subir ela lá no feed para que você possa ver, rever, mandar para outras mães de pré-adolescente ou não, mães mesmo que de repente seria importante ela ouvir isso para já se preparar para quando o filho chegar nessa fase. Enfim, vou deixar salva lá para vocês, tá bom? Gente, obrigada por quem esteve aqui comigo. É sempre um prazer estar aqui e eu te espero na próxima quinta-feira. Um beijo.